Saúdo a todos com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar para meditarmos na palavra do Senhor, com base no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, os versículos de número 2 a 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, versículos de número 2 a 4. Parece baixo. Está escrito: Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ver e ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao tempo do fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amados que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus, aqui está uma profecia que foi revelada ao profeta Abacuque, quando este questionava acerca de muitas coisas que aconteciam na face da terra. E ele começou a questionar e a perguntar a Deus, que tem resposta para tudo, até que chegou o momento de o Senhor revelar-se a ele, mostrando a resposta, que embora não fosse a resposta desejada por ele, por muitos de sua época e dos dias em que vivemos, mas foi a resposta de Deus, não somente para aqueles dias, mas para os dias em que vivemos. O nome profeta quer dizer exatamente aquele que fala as verdades de Deus ao povo. E no Antigo Testamento existiam profetas e também sacerdotes. Sacerdotes, aqueles que apresentavam o povo diante de Deus, mas o profeta, aquele que trazia a palavra de Deus ao povo. Abacuque quer dizer abraço. E quando nós olhamos para isso, nós fazemos uma ligação, que independentemente do tempo em que vivermos e existirmos, há uma possibilidade de vivermos em uma íntima comunhão com Deus, a ponto de não estarmos apenas de mãos dadas, mas abraçado com Ele, com a sua vontade, com o seu desejo para a nossa vida. E cremos que foi isso que o profeta Abacuque desfrutou naqueles dias. O profeta faz vários questionamentos. No capítulo 1, ele diz no versículo 2, 3 e 4: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver as vergonhas? Por que destruição
e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Observe que os mesmos questionamentos do profeta naqueles dias é o questionamento de muitas pessoas da atualidade. Quando ele questionava acerca da injustiça, acerca de tantas coisas erradas que aconteciam naqueles dias. E o profeta diz que ficou aguardando de Deus a resposta. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que os questionamentos do profeta, assim como os nossos, é porque todos nós somos apressados e nós queremos ver a resposta dos nossos questionamentos, das nossas perguntas hoje, e esquecemos-nos de que Deus é eterno e que Ele tem todo o tempo para resolver todas as coisas. Por esse motivo, o profeta ainda questiona, nos versículos 12 a seguir do capítulo 1, não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo pusestes, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és puro de olhos que não pode ver o mal, e a vergonha não podes contemplar, porque pois olhas para os que procedem vergonhosamente e te calas. Quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e faria os homens como peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe, ele a todos levanta com o anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede, queima o incenso, a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou na sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? E diz o profeta no capítulo 2, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando por ele for questionado. O profeta faz os seus questionamentos, mas ele está na presença de Deus, esperando dele uma resposta. A diferença do profeta para nós é que muitas pessoas fazem perguntas, mas não ficam no lugar em que deve, para que possam ouvir a voz de Deus, a sua resposta, e viver como Deus quer que vivamos, a fim de que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Mas o profeta diz que ficou no lugar, e quando Deus respondeu foi isto: escreve a visão. Todos nós somos muito esquecidos, talvez até nós mesmos que começamos desde cedo a dirigir alguns cultos. Se nós perguntarmos quantos cultos fizermos, quem pregou, cantou e dirigiu, talvez nós teremos alguma dificuldade em responder. Daí o motivo de Deus dizer: escreve a visão, para que não caia no esquecimento. É por esse motivo também que sempre quando pregamos dizemos: e como está escrito, porque aquilo que está registrado, documentado, é quase que impossível de perder o registro, aquilo que foi colocado para que as pessoas vejam e obedeçam.
É o Senhor Deus quem está dizendo ao profeta que ele deveria escrever a visão. Mas ele não quer que escreva de qualquer forma. Ele diz: torna-a bem legível sobre as tábuas. O desejo de Deus é que todas as pessoas compreendam e entendam a Bíblia Sagrada. O problema é que as pessoas pouco leem, e o pouco que leem, leem de uma forma errada. Não leem em oração, em humildade, em submissão, quebrantamento e um coração contrito na presença de Deus. Leem de uma forma errada porque querem que a Bíblia diga o que os seus ouvidos querem ouvir, e nunca querem deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo. Porque o pecado se avoluma no mundo, e a Bíblia diz que por causa da multiplicação do pecado, o amor de uma multidão de pessoas se esfriaria, e é o que nós estamos vendo na atualidade. A multiplicação do pecado tem sido tanta que as pessoas já não encontram tempo para Deus, que as pessoas não encontram tempo para buscar a Deus, e nem tampouco para ler a sua palavra. Mas como o Senhor disse ao profeta Abacuque, torna o escrito bem legível, para que todas as pessoas possam ler, até mesmo aqueles que passam correndo. É por esse motivo que insistentemente temos pregado durante todo esse dia, porque ainda que as pessoas não ouçam toda a mensagem, mas ainda que passem correndo, haverão de ouvir uma palavra. E o Senhor não precisa de muito, porque às vezes as pessoas que se aproximavam de Cristo, pela fé que tinham nele e nos milagres que ele fazia, às vezes as pessoas arriscavam-se a dizer: se o Senhor disser uma palavra, o problema será resolvido. Porque uma palavra de Deus é o suficiente para tudo resolver. A Bíblia Sagrada nos mostra que o Senhor ainda diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado. É verdade que essa profecia, parcialmente, ela se cumpriu nos tempos bíblicos, mas eu estou falando de parcialmente, porque ela não se cumpriu em sua totalidade. Há profecias bíblicas direcionadas a uma pessoa, há profecias bíblicas direcionadas a um povo, há profecias bíblicas direcionadas a um certo tempo, mas há profecias que elas, de acordo com o tempo, elas vão se cumprindo. E esta é uma das que parcialmente foram cumpridas, mas não na sua totalidade ainda. E é por esse motivo que o profeta disse: porque a visão ainda é para o tempo determinado. Olha só o que diz o texto: e até ao fim falará. Nós estamos vivendo o tempo do fim, desde que o Senhor subiu aos céus e ele enviou o seu Espírito Santo, porque a igreja de Cristo, ela nasceu no Calvário, mas ela foi inaugurada no Pentecostes. E desde aqueles dias entendemos pela Bíblia que vivemos os últimos dias. O apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo, os profetas da Bíblia Sagrada, eles falaram que nos últimos dias seriam dias muito difíceis, e é o que nós temos contemplado na atualidade. O profeta diz que a visão seria para o tempo do fim, e ela continuaria a falar. Embora Abacuque tenha dito, escrito, posto essa profecia há muito tempo, mas é válida até os dias atuais.
e ainda será para tempos futuros. A palavra do Senhor Deus diz: não mentirá. Pois a Bíblia diz que uma das coisas que são impossíveis é exatamente que Deus minta. Deus é verdadeiro, de tal forma que a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus seja verdadeiro para todo sempre. E não somente Deus é verdadeiro, como a sua palavra também é verdade, e Ele vela pela mesma para cumpri-la. A palavra do Senhor diz ainda: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Observe que a palavra parece se contradizer, porque está escrito: se tardar, espera-o. É claro que quando diz se tardar, espera-o, está falando da nossa pressa, está falando da nossa falta de paciência para ver as coisas cumpridas no tempo em que nós queremos e desejamos. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo: ainda que você pense que está tardando, fique aguardando, porque certamente virá e não tardará. A palavra do Senhor nos dá a garantia que chegará o momento, e esse momento não tardará. É por esse motivo que aqui estamos nesse final de tarde, princípio de noite, para lhes falar com base nesse texto que temos lido e alguns versículos que ainda leremos, sobre 5 ais do juízo final. Nós queremos falar nesta tarde, princípio de noite, sobre 5 ais do juízo final. Olha lá o primeiro, no capítulo 2 e o versículo de número 6 está escrito: não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega de si mesmo de dívidas. Aqui está falando o primeiro ai dos que queremos tratar no juízo final. Pois a Bíblia Sagrada nos dá a garantia de que nós estamos nos aproximando de dias onde Cristo Jesus, aquele que um dia veio à terra, morreu crucificado, mas ressuscitou e está vivo. A Bíblia garante que ele em breve voltará, e ele virá até as nuvens, e aqueles que têm o seguido por sua vida, em obediência a ele, haverão de se encontrar com ele nas nuvens, e para sempre estarão com o Senhor na eternidade. Mas após o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja subitamente da face da terra, a Bíblia Sagrada diz que haverá o juízo final, o juízo onde as pessoas que morreram sem Deus, sem paz e sem salvação, haverão de se encontrar com Deus e serão julgados pelos seus atos, pelas suas práticas, pelas formas como viveram aqui na face da terra. E a Bíblia diz: ai daqueles que roubam. É isso que está dizendo. Pois aqui fala: ai daqueles que multiplicam o que não é seu. Como é que se consegue multiplicar aquilo que não lhe pertence? É somente roubando, é somente tirando de alguém, para que possa acrescentar o que já tem. Mas isto é roubo, e a Bíblia Sagrada diz que no juízo final os roubadores haverão de se encontrar com Deus. Amigos que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus, o desejo de Deus é salvar a todas as pessoas. Deus nunca quis condenar a raça humana. O propósito de Deus sempre foi salvar a humanidade, pois para isso Deus enviou o seu Filho ao mundo, para morrer, e pelo seu sacrifício toda a humanidade que entendesse o sacrifício de Cristo seria salvo, tendo fé que seria possível ser salvo por esse sacrifício.
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos a segunda classe de pessoas que se encontrarão no juízo final. Em Abacuque capítulo 2 e o versículo de número 9 está dizendo: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Aqui fala dos injustos, pois no juízo final, aqueles que agiram com injustiça enquanto viveram na face da terra, eles haverão de se encontrar com Deus e pagar por todas as suas práticas errôneas vividas na face da terra. É verdade que as pessoas são desejosas de ver alguém sofrer e pagar ainda enquanto vive aqui. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo 5:24 que algumas falhas e pecados serão reveladas aqui, as quais as pessoas que as cometem serão corrigidas pelas mesmas, mas outras serão guardadas para o dia do juízo final. Se nesta noite você for conscientizado por esta palavra e entender que viveu uma vida de erro até hoje, mas desejar arrepender-se e reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você estará a escape daquele dia. Mais uma vez, ignorando esta palavra, ignorando o que tem sido falado durante todo esse dia, o juízo final te aguardará. A Bíblia Sagrada diz ainda daqueles que praticam injustiça, e a Bíblia diz no versículo 10: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Quantas pessoas que agem injustamente e às vezes até riem daquelas pessoas que às vezes menos favorecidas são lesadas, e achando que tudo está passando e ninguém está a observar. Mas há um Deus no céu que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, e que todas as coisas têm por conta, e chegará o momento de julgar a todas estas coisas. A Bíblia Sagrada ainda diz em Abacuque capítulo 2 e o versículo 12: porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiro. Ora, se as pessoas edificaram casas, fazendas e riquezas debaixo da injustiça, a Bíblia Sagrada está dizendo que não terá uma testemunha maior e melhor do que aquilo que foi construído com as obras da sua injustiça. Você sabe que pedra não fala, você sabe que portal não fala, mas quando a Bíblia Sagrada está nos dizendo que será revelado quando a pedra clamar da parede, está usando uma força de expressão, dizendo que o Senhor se utilizará de meios onde a própria riqueza das pessoas haverá de testemunhar contra elas. Amigos que ouvem a palavra do Senhor nesta noite, você precisa entender que a palavra do Senhor para nós hoje, ela é a advertência, mas a palavra de Deus para nós amanhã, ela será juízo. A palavra do Senhor Deus diz sobre o terceiro ai do juízo final. Abacuque 2 e 12, a Bíblia diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. O terceiro grupo de pessoas que estarão no juízo final são aqueles que agiram na terra iniquamente. São aqueles que derramaram sangue de pessoas para que aparentemente pudesse se dar bem por algum momento. A Bíblia Sagrada diz que ninguém, a não ser Deus, não pode tirar a vida de outrem, pois é Deus o doador da vida, é Ele o único que pode tirar a vida.
Nós vemos hoje nos noticiários quantos filhos tiram a vida dos próprios pais para ficarem com uma herança. Quantos parentes fazem seguro de vida para outros parentes e depois tiram-lhe a vida para que possam receber o dinheiro. O mundo vive amante mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. Mas isto está revelado na Bíblia Sagrada, dizendo que os seres humanos seriam mais amantes de si mesmos e estariam mais voltados para as coisas materiais do que as coisas de Deus. É por esse motivo que estamos aqui nesta noite, para tentar lhe despertar, para tentar lhe acordar e dizer que o mundo vai de mal a pior, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas como Abacuque nos seus dias viveu uma vida com intimidade com Deus, ele ainda advertiu dizendo que o justo viverá pela sua fé. É possível nós vivermos na terra, mesmo em meio a todos esses erros e todas essas dificuldades, ainda temos uma fé firme em Deus, ainda temos uma fé embasada na palavra de Deus, ainda temos uma intimidade com a palavra de Deus e com o seu Santo Espírito. E embora vivendo com os pés na terra, mas viver com a mente ligada nas coisas espirituais e eternais, no sentido de buscar a Deus diariamente. O desejo de Deus sempre foi que o ser humano tivesse essa intimidade com Ele, e por esse motivo nos deu a sua palavra. Por esse motivo tem nos doado o seu Espírito Santo. Por esse motivo tem levantado um povo para pregar nas ruas da cidade e nos templos, a tempo e fora de tempo, dizendo: Jesus vem e não demora, prepara-te. Jesus vem e não demora, prepara-te. Quando nós falamos do juízo final, a Bíblia Sagrada diz que antes que isso aconteça, e nós nos alegramos com isso, o versículo de número 14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E nós entendemos que nós fazemos parte de um povo que está procurando encher a terra da sua palavra, porque temos incessantemente pregado esta palavra, e é profecia bíblica, e nós sabemos que este conhecimento, dentro de um breve tempo, tomará conta da face da terra. A Bíblia confirma esse texto sagrado em Números 14, 20. A Bíblia confirma esse texto sagrado em Isaías 6 e 3. A Bíblia confirma ainda em Isaías 11, 9. A Bíblia confirma em Salmo 72 e 19. E aqui está dizendo: o conhecimento de Deus encherá a terra da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós devemos nos dispor incessantemente, incansavelmente, dizer a todos em todo o tempo que Jesus vem e o juízo final está às portas. A palavra do Senhor Deus diz sobre o quarto ai daqueles que estarão perante o juízo final. Capítulo de número 15 diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas ao seu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Eu espero que você esteja guardando em sua mente o primeiro ai do juízo final que nós estamos falando desta noite. Ai, está dizendo a Bíblia Sagrada, dos roubadores. O segundo, a Bíblia Sagrada está dizendo: ai daqueles que vivem a derramar sangue. A Bíblia diz: ai daqueles que agem injustamente. E agora a Bíblia está dizendo: ai dos bêbados.
ai dos dependentes químicos, ai dos alcoólatras. É o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Deus não despreza a ninguém, Deus não desampara a ninguém, mas Ele quer salvar a todos. E foi para isso que Ele enviou o seu Filho ao mundo. Pois a Bíblia diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz em João 8:36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos de nós não nascemos em um lar evangélico. Muitos de nós já estivemos pelas ruas, como muitos hoje estão, às vezes dizendo que não tinha força, às vezes dizendo que não tinham como largar, às vezes dizendo que não tinham como abandonar os prazeres deste mundo. Mas Cristo Jesus, Ele nos encontrou, como Ele encontra você nesta noite. E a mão dele está estendida para todos, dizendo: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia Sagrada diz que Cristo se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. O desejo de Deus é libertar a raça humana. O desejo de Deus é libertar todas as pessoas que são aprisionadas por qualquer tipo de prisão. Mas o Senhor quer que todos nós cheguemos à sua presença e o façamos com humildade, na certeza de que Ele é bom e que Ele liberta. Em quinto lugar, a Bíblia Sagrada diz: ai ainda daqueles que vivem uma vida totalmente pervertida. E olha só o que diz Abacuque 2:19, diz: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. A Bíblia Sagrada está dizendo que estarão no juízo final os idólatras. Nós não falamos isso para ferir a ninguém, nós falamos isto para despertar. Porque Abacuque escreve a visão que Deus lhe revelou, dizendo: a visão não é para este tempo, mas é para dias vindouros ainda. E todos que me escutam nesta noite, entenda por favor, nós não queremos lhe afrontar, mas queremos lhe despertar, dizendo que a Bíblia Sagrada diz, no sentido de nos despertar e acordar para o que está prestes a acontecer. Amigo que ouve a palavra do Senhor nosso Deus, você precisa entender que no juízo final estarão pessoas altas, baixas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que sofreram na terra muito e pessoas que sofreram menos. O que determinará quem participará do juízo final não são essas questões de riqueza ou falta dela. O que determinará quem estará lá é se a pessoa se entregou a Cristo enquanto vida ou não. Porque aqueles que enquanto vida entregaram-se a Cristo, eles estarão eternamente com o Senhor. Mas aqueles que desperdiçaram essas oportunidades haverão de estar com o Senhor naquele dia para receberem a sentença e a condenação. Deus, como um pai amoroso,
Ele nos fala na Bíblia Sagrada a forma que devemos nos comportar e andar diante dele, para que possamos viver uma vida em obediência. Porque como um Deus justo, ele jamais nos cobraria algo que anteriormente não nos avisou. Portanto, mais uma vez eu quero lhe avisar sobre os 5 ais que falamos nessa noite do juízo final. Está dizendo no versículo 6: ai daqueles que multiplicam o que não é seu, ai daqueles que roubam. O versículo de número 9 diz: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, a injustiça. Estará no juízo final aqueles que agem com injustiça na terra. Versículo de número 12: ai daquele que edifica a casa com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Estará no juízo final as pessoas que vivem uma vida de iniquidade na face da terra. Versículo de número 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas ao odre e se embebeda para ver a sua nudez. Está falando das pessoas que vivem uma vida de embriaguez. E se a Bíblia diz que dá de beber alguém para ver a sua nudez, logo fala também de prostituição. Quantas pessoas não são as que vendem o corpo por causa de uma cerveja, para sentar em uma mesa de bar e se embriagar e depois doar o seu corpo à prostituição? A Bíblia diz que estarão no juízo final. O versículo de número 19, o 5º ai do juízo final, está dizendo: ai daquele que adora a imagem